Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita força. Hoje nosso tema é a independência dos Estados Unidos. Objetivo: compreender a independência americana como uma ação da modernização capitalista no tempo e no espaço no chamado Novo Mundo. Conforme Karnal, a independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776. Deste modo, colocou o fim no vínculo colonial entre as 13 colônias e a Inglaterra. Este fato transformou a nação no primeiro país independente do continente americano. A nova nação, conforme a historiografia, foi construída em um modelo republicano e federalista. Foi inspirada pelos ideais iluministas que defendia as liberdades individuais e o livre comércio. A independência dos Estados Unidos serviu como inspiração para outras nações do chamado Novo Mundo. As principais causas da independência dos Estados Unidos. Para Neves, a independência dos Estados Unidos foi resultado direto da divergência de interesses que existia entre a metrópole, Inglaterra, e as 13 colônias. Citando Karnal, ele vai dizer que o ano de 1763 é o ponto de partida para a modificação da relação entre colônia e metrópoles. Essa transformação da política metropolitana inglesa vai concretizar basicamente em algumas alterações que já vinham sendo feitas, como, por exemplo, aumentos de impostos. A partir daí, uma série de leis foram decretadas pela Inglaterra com o objetivo de aumentar a arrecadação das 13 colônias. Entre elas, podemos destacar a Lei do Açúcar, que aumentava o imposto sobre o açúcar e outros artigos como vinho, café e seda. Dentro desse contexto, a chamada Lei da Moeda, que proibia a emissão do papel de crédito nas 13 colônias. Por outro lado, a chamada Lei do Selo estipulava que, em publicações como contrato, jornais e documentos públicos, de um modo geral, deveriam os colonos ser obrigados a pagar à coroa determinados impostos. Outra lei que vai marcar este momento é a Lei da Hospedagem. A Inglaterra determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. O impacto da maioria dessas leis sobre os colonos foi muito grande e gerou muita insatisfação, tanto no sentido econômico, político e social. Muitos colonos começaram a contradizer e a negar as ordens da monarquia inglesa. Com isso, aparecem diversos protestos e em diferentes partes das 13 colônias. O estopim para a revolta geral dos colonos vai acontecer quando os ingleses decretam a Lei do Chá, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pela Companhia das Índias Orientais, ou seja, decretando um monopólio, coisa que não era da tradição da colonização de povoamento implantada pelos ingleses. A insatisfação somente seria radicalizada após um assalto com 150 colonos disfarçados de índio que invadiram o porto de Boston durante a madrugada e atacaram 3 navios, jogando ao mar 340 caixas de chá. Esse acontecimento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. A rebeldia dos colonos resultou em medidas mais duras por parte da Inglaterra. As medidas determinadas pela coroa
ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Entre as medidas ou entre as leis intoleráveis estão as seguintes: o porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos. O direito de reuniões em todas as 13 colônias foram suspensos. A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas da Inglaterra. Assim, os colonos, que até então eram obedientes e reticentes à possibilidade de separação, ou seja, não queria a separação, começaram a cogitar aquilo que eles chamaram de independência. Essa ideia ainda era muito tímida e isso foi muito claro durante o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Neste Congresso primeiro da Filadélfia, segundo o livro didático, os representantes das 13 colônias compareceram, exceto da colônia da Geórgia. Reuniram-se e redigiram um documento ao rei, declarando sua lealdade, mas protestando contra as medidas determinadas pelas leis intoleráveis. A reação do rei, no entanto, motivou mais insatisfação, pois foi determinado que o número de soldados na colônia aumentasse. Com essa medida, os primeiros conflitos armados começaram a aparecer entre colonos e as tropas inglesas. Logo em seguida, nós temos o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que dessa vez contou com representantes de todas as colônias, até mesmo da Geórgia. Nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão de que não era possível manter-se sob o domínio colonial inglês, uma vez que consideravam que as ações da metrópole eram um desrespeito aos interesses do Novo Mundo. Desse congresso vai sair alguns documentos fundamentais para a Declaração da Independência dos Estados Unidos, publicada, como já dito, em 4 de julho de 1776. Os colonos reunidos no Congresso da Filadélfia estabeleceram 27 causas que explicam a Declaração da Independência. Entre elas podemos dizer: a Declaração da Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson. Com a independência foi iniciada as chamadas Guerras da Independência, na qual os colonos lutaram contra as tropas inglesas durante 5 anos. Os colonos defenderam sua independência por meio do Exército Continental, força criada logo após a declaração na Filadélfia. Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para liderar suas tropas na América. Além disso, contaram com muitos colonos traidores que forneceram informações e alimentações. Os franceses e os espanhóis entraram no conflito, fornecendo apoio vital aos americanos. A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a Batalha de Yorktown, que ocorreu em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris em 1783. Consequências da independência. A independência dos Estados Unidos também é reconhecida como a Revolução Americana. Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são a consolidação dos Estados Unidos enquanto nação livre e defensora do livre mercado. Enfim, os ideais iluministas são defendidos pelos americanos, que inspiraram movimentos em todas as partes da chamada América Latina, inclusive no Brasil, que foi consolidado a independência no início do século XIX.
É isso aí, meu muito obrigado, que possamos aprender com a Revolução Americana com relação aos nossos direitos que devem ser buscados. Dê um joinha e vamos que vamos.